Depois de quase 9 horas de intensos debates, e por que não dizer alguns embates, foi aprovado então aqui na Comissão de Constituição e Justiça o relatório que considera admissível e constitucional a reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro. 48 votos favoráveis, 18 votos contrários. Vamos repercutir esse resultado aqui. Um dos nossos primeiros convidados é o deputado Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria, ele que é do PP. A maioria é um bloco que aglutina os maiores partidos alinhados ao governo, mas no caso da maioria havia já algumas ressalvas que vinham impedindo a votação, mas o acordo proporcionado entre governo e maioria possibilitou que hoje o governo tivesse uma maioria folgada, esses 48 votos para aprovação. E como o senhor nos dizia um pouco antes, né, deputado Aguinaldo Ribeiro, há uma intenção de votar a reforma da Previdência, de apoiá-la, mas não é um apoio cego a pontos fundamentais que os senhores discordam e pretendem aprofundar na comissão especial, cuja tramitação começa em breve. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, nosso alinhamento não é com o governo, nosso alinhamento é com o Brasil, né? Nós não temos alinhamento com o governo. Na questão da reforma da Previdência, nós temos sim a consciência de que é preciso reformar a Previdência para que ela possa ser sustentável e que preserve, inclusive, o pagamento de quem já está aposentado. Então, nesse sentido, é que nós desejamos discutir a reforma da Previdência para que ela possa tratar dos que já recebem a sua aposentadoria e daqueles que irão se aposentar. Nesse sentido, nós já declaramos que iremos preservar todos os direitos dos trabalhadores rurais, já nos manifestamos, todos os partidos, os 14 partidos que foram signatários de uma carta manifestando esse desejo, para que não se mexa com o homem e com a mulher do campo, que tanto contribui para a construção desse país, também preservar todos aqueles benefícios de prestação continuada e também alguns pontos de desconstitucionalização. Então nós estamos, na verdade, temos um conceito de reforma da Previdência, que é fazer a reforma para que ela fique sustentável, mas não às custas dos mais pobres, daquele que ganha pouco, dos que mais precisam. E nesse sentido que nós vamos trabalhar na comissão especial, onde nós haveremos de discutir a reforma no seu mérito, numa profundidade e numa amplitude muito maior. Mas os senhores já conseguiram um feito praticamente inédito, que foi discutir parte do mérito também aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Historicamente, o governo tem força para fazer com que na CCJ seja votado o relatório integral de admissibilidade e parte dos debates, dos acordos, sejam fechados só na comissão de mérito, na comissão especial. Aqui já foi possível, pelo menos 4 pontos, nós tivemos notícia de alteração. O senhor estava logo cedo lá no Ministério da Economia, negociando alguns desses pontos. É bem verdade que aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nós, sem dúvida nenhuma, houve uma modificação, o relator fez um voto complementar para fazer essa adaptação e retirar esses pontos. E nós já julgávamos que são pontos que precisavam ser retirados, num contexto mais amplo de todas as lideranças. Mas essa discussão, como disse, de mérito, ela se aprofunda na comissão especial que deverá ser instalada pelo presidente da Casa nos próximos dias. Perfeito. Deputado Aguinaldo Ribeiro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. O deputado, repito, é o líder da maioria, que é o maior bloco, no caso, o PP forma com outros partidos um bloco, esse é o maior bloco da Casa, o maior bloco que não declarou oposição ao governo, mas, como o próprio deputado relatou, ainda não pode ser considerado base governista, negociações ainda em curso. Eu acho que o fundamental é o compromisso desses partidos com o país. Isso já foi anunciado por todos nós, a responsabilidade com o país para que nós possamos andar. E andar também na agenda da própria Casa, da Câmara, nós temos uma agenda muito importante a ser debatida e discutida, para que nós possamos avançar também na reforma tributária e outros pontos que irão ajudar a modernizar o país, a desburocratizar o país, para que a gente possa avançar na recuperação do emprego e na sustentabilidade da nossa economia e na segurança jurídica. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Falamos com o líder da maioria, vamos agora conversar com a líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que foi inclusive uma das articuladoras de uma tentativa de reação por parte da oposição, que gerou uma enorme confusão aqui de interpretação regimental, interpretação inclusive constitucional. Gostaria que a senhora falasse um pouco
sobre isso, porque a Constituição, seu artigo 113 do ato das disposições transitórias, estabelece lá que mudanças que tenham impacto fiscal podem ter a tramitação suspensa, reunindo 103 assinaturas. Vocês conseguiram as 103 assinaturas, mas o requerimento não foi aceito. Não, na verdade o requerimento, o que reza o artigo 113 é que pela emenda 95, aprovada inclusive por essa maioria aqui, é que nenhuma matéria pode tramitar sem que seja esclarecido o impacto orçamentário e fiscal. Essa reforma ela veio sem os dados orçamentários de impacto fiscal, que nós estamos pedindo há mais de 45 dias já, requerimento de informação do PSB, nosso, da liderança da minoria, mandado de segurança. E o governo não manda, inclusive ficou claro no final de semana que o governo decretou o sigilo dos dados, inclusive quando foi solicitado pela imprensa. Então nós fizemos o requerimento que, baseado no artigo 114 da Constituição, diz que com 20%, 1/5 da casa, a tramitação tem que ser imediatamente suspensa, isso é instrumento da Constituição. E tem que suspender até 20 dias, exigindo que o governo mande os dados. Então nós fizemos o requerimento, a mesa diz que não reconheceu 10 das assinaturas, mas os deputados foram lá. Disseram, não, a assinatura é minha. Então o requerimento continua válido e nós vamos, pelo fato da mesa não ter sustado a tramitação, nós vamos entrar com mandado de segurança amanhã pela manhã, para que essa votação seja anulada. Mas ainda há alguma esperança de que, diante da confirmação de algumas assinaturas, o presidente Rodrigo Maia reveja a sua posição e ele, que é o presidente da Casa, despache no sentido de atender a solicitação de vocês? Não, ele nos disse que, com os deputados que foram lá, ele ia autorizar o reconhecimento da assinatura. Isso significa que o requerimento ficará de pé. Então, nós vamos conduzir a judicialização baseado no requerimento. E nós queremos anular esta votação, porque ela é inconstitucional no conteúdo, mas a judicialização é em função desse instrumento constitucional. Perfeito. Deputada Jandira Fegali, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. E o relator, podemos assim, em boa medida dizer, o grande vencedor dessa noite, é o relator da matéria, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, que teve a responsabilidade de estudar a matéria a fundo, apresentar o seu relatório, mas hoje já apresentou algumas modificações na tentativa de facilitar a aprovação por um acordo de mérito, que é algo um pouco inédito aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, né, deputado? Mas foi importante esse acordo. É importante o acordo, eu acho que o grande vencedor é o povo brasileiro, especialmente porque a economia do nosso país, a economia de vários estados encontra-se completamente destruída, nós precisamos reconstruir esse cenário. Como se faz isso? Sem dúvida alguma, com pautas econômicas, e a reforma da Previdência é uma dessas pautas, sem prejuízo de outras. Os ajustes foram feitos com os partidos de centro, exatamente para que pudéssemos construir um consenso, e isso é natural do parlamento, então não observamos com nenhum problema, ao contrário, foi positivo, aprimoramos o relatório e foi bom para o nosso país. Parece ter havido, antes de tudo, uma sinalização para os partidos de centro de que há espaço para o diálogo, para o debate, para a negociação por parte do governo. É isso que o senhor enxergou também? Não temos a menor dúvida que o governo tem trabalhado intensamente, tem dialogado muito. O que aconteceu hoje na CCJ foi apenas um reflexo desse diálogo que vem acontecendo de longa data. Certamente vai ser reforçado nas votações da comissão especial e reforçado nas votações em plenário. É isso que o Brasil espera e é isso que o Brasil quer do nosso presidente e do nosso partido. Perfeito. Deputado delegado Marcelo Freitas, muito obrigado. Parabéns pela aprovação do seu relatório. Vou convidar o nosso presidente, deputado Felipe Franceschini, para conversar conosco também aqui. Ele que está recebendo os cumprimentos, foi inclusive muito elogiado hoje pelos membros do seu partido e de outros partidos pela condução dos trabalhos. O deputado que é o segundo mais jovem a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, uma missão espinhosa para quem acompanhou essas quase 9 horas de transmissão, sabe que não é fácil, passou por muitas pressões, mas me parece, deputado, que o senhor acaba tendo muito a ajuda de um longo histórico de julgados, de precedentes. Isso faz com que a condução, em boa medida, seja até menos complicada do que seria se tivesse que responder todas as questões de ordem. Exatamente. Todas as minhas decisões são pautadas no regimento interno, na Constituição da República Federativa do Brasil e nas leis vigentes. Montei uma equipe muito técnica na comissão, funcionários que já são da Casa, da Câmara dos Deputados, concursados, pessoas muito experientes, que têm amplo conhecimento do regimento. Então, as nossas decisões pautadas dessa maneira e
muitas das vezes acabamos desagradando tanto a oposição, muitas das vezes desagradamos o governo, porque o meu norte é o regimento interno. Não cedo à pressão de quem quer que seja e por isso os trabalhos estão conseguindo andar e tramitar de maneira célere aqui na comissão. O cerne das discussões aqui, sem dúvida, o assunto mais importante levantado várias vezes pela oposição foi a questão das informações necessárias. Vários, inclusive, tentaram apelar para a sua altivez como presidente da CCJ, como representante desse colegiado, para que suspendesse a votação pela falta dessas informações. Como é que o senhor respondeu a essa questão para os parlamentares? Essa questão das informações sigilosas é uma liberalidade do ministro Paulo Guedes, ele que tem que lançar ou não as informações através do Ministério da Economia. A questão aqui regimental e constitucional aqui dentro da casa é uma questão que o projeto já foi despachado pela presidência da Câmara, à comissão competente que é a CCJ e vai agora à comissão especial. Houve um acordo de que até quinta-feira o ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho, eles vão oportunizar e abrir esses dados e números, tanto para a oposição quanto para os partidos de centro e para a base do governo, para que possam analisar todos os números de maneira pormenorizada. Então, eu não vejo problema nenhum na maneira com que tocamos a comissão, aprovamos o projeto com uma grande maioria. Eu acabei de dizer que nas melhores hipóteses de votações que nós imaginávamos, teríamos 42, 43 votos. Acabamos com 48, que mostrou muita força. Isso foi muito importante para que possamos mandar esse projeto à comissão especial, chegando com um respiro, um suspiro muito forte. E agora nossa preocupação é montar quais membros irão para a comissão especial e essa será a etapa, com certeza, que vai estruturar o projeto ou desestruturá-lo. Por isso, estamos muito atentos à comissão especial. O senhor que já teve um enorme trabalho aqui, pretende se candidatar para ser membro da comissão especial e continuar a briga? Não sei, isso é uma avaliação que o líder do PSL tem que fazer, que é o delegado Valdir, líder do meu partido. Ele vai com certeza elencar os deputados que têm conhecimento na área de finanças, na área orçamentária e previdenciária e na área jurídica, espero que ele tome uma boa decisão. Confio no delegado Valdir para isso. Agora, em boa medida, nós tivemos aqui um fato que é raro, talvez inédito, que é já ter modificação de mérito numa comissão que discute admissibilidade e constitucionalidade, um avanço, inclusive, em razão dessa dificuldade que se teve de coordenação inicial dos trabalhos. O senhor acha que essa etapa vencida, que esse episódio, repito, praticamente inédito, ele é uma boa sinalização para o caminhar da proposta de agora em diante? Eu vejo que nós tivemos duas etapas nesse processo todo. O início da tramitação do projeto, quando chegou a comissão, a CCJ foi instalada e começamos a exercer a nossa presidência com as reuniões normais da casa. Nesse processo todo, estava em formação a base do governo, que ainda está em formação. No entanto, esse processo está muito mais maduro de diálogo do governo com os deputados aqui da Câmara dos Deputados. Então, com certeza, nesse percorrer todo, conseguimos entregar uma votação muito forte, 48 votos favoráveis, e tenho certeza que a etapa da comissão especial, não obstante as discussões sejam mais acaloradas e mais técnicas do ponto de vista econômico e financeiro, nós teremos um diálogo que flui de maneira mais sólida aqui dentro da casa perante o governo. Quanto a esse requerimento que gerou muita polêmica de suspensão por 20 dias, baseado, inclusive, no texto constitucional. O senhor acredita que a definição do presidente deve ser por não acatá-lo, por indeferi-lo, ou o senhor vislumbra alguma possibilidade de acatamento, lembrando que isso, em razão do feriadão, deve postergar a tramitação por apenas mais uma semana? Bom, eu não conversei com o presidente Rodrigo Maia sobre essa questão do requerimento da oposição. Me parece que atingiram o número em virtude de uma nova conferência das assinaturas. No entanto, na minha visão, do ponto de vista jurídico, constitucional, técnico e regimental, não cabe o acolhimento das pretensões postas no requerimento. Porque não haveria o impacto fiscal que o artigo prevê? Não, por uma série de fatores, até mesmo a questão do impacto fiscal, a questão que nós estamos na CCJ, que é a análise da admissibilidade e constitucionalidade e não análise do mérito. Na minha visão, isso tem que ser feito na comissão especial e no plenário. Na comissão especial, antes da montagem da instalação, o Paulo Guedes e o Ministério da Economia já se comprometeram a abrir esses dados, então a questão estará superada e o requerimento será prejudicado por si só. Perfeito, deputado Felipe Francischini, muito obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos. Lembrando a você que é o primeiro passo de um processo ainda longo de tramitação
desta reforma da Previdência. Aqui foi a admissibilidade, constitucionalidade, como o deputado Felipe Francischini disse, vem na sequência a comissão especial, que tem prazo de 40 sessões para analisar a matéria. Esse prazo varia um pouco, porque algumas vezes as sessões não contam, porque não alcançam o número mínimo de parlamentares presentes, mas certamente haverá um esforço por parte do governo agora para ter sempre parlamentares presentes nas sessões e esse prazo ser mais, digamos assim, enxuto. Algo em torno de 2 meses. Ao final das 40 sessões, portanto, a votação do relatório na comissão especial, também com uma repetição, obviamente, dessa batalha que vimos aqui, de tentativas de postergação por parte especialmente da oposição e, enfim, a matéria segue para o plenário, onde ocorrem 2 votações, 2 turnos, com 5 sessões, intercalando elas, e 308 votos necessários. Já houve uma reforma da Previdência aqui, que conseguiu 307 votos e não conseguiu a aprovação da idade mínima no governo Fernando Henrique, justamente porque faltou um voto, e aí, nesse caso, todo o trabalho vai, literalmente, para lata do lixo, ou melhor dizendo, vai para o arquivo. É importante lembrar para você também que todas as atividades relativas à reforma da Previdência, mas todas as atividades da casa são transmitidas ao vivo, simultaneamente pelo YouTube. Se você quer acompanhá-las, se inscreva no nosso canal, tem o link aqui embaixo, tem também o sininho para você marcar e receber as notificações. Você pode inclusive curtir essa transmissão, o que torna ela ainda mais relevante no ambiente das redes sociais, faz com que mais pessoas tenham acesso e você pode compartilhar para que mais brasileiros saibam o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai tentar trazer para você o máximo de informações, o máximo de repercussões sobre todas essas discussões envolvendo a reforma da Previdência. Lembrando que um tema, por exemplo, já decidido no dia de hoje, diz respeito à aposentadoria compulsória dos servidores públicos, que atualmente está em 75 anos por conta da chamada PEC da Bengala. Havia uma ideia de desconstitucionalizar essa matéria, tirá-la da Constituição e enviar um outro projeto de lei regulando essa matéria, e havia um temor por parte de alguns atores políticos de que a redução da idade da aposentadoria compulsória fosse, na verdade, uma intenção de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam ser nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou um imbróglio político, um dos motivos, por exemplo, para termos tido aqui uma definição de mérito no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que não é comum, não é usual acontecer nesses debates. Você vai poder, então, continuar acompanhando esses e vários outros temas, são muitos. A própria TV Câmara já fez uma série com 22 reportagens que explicam detalhes. Nosso repórter Thiago Ramos explicou detalhes importantes como transição, aposentadoria rural, custos, etc. E você pode entrar lá no nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais e conhecer cada uma dessas reportagens que explicam nuances, aspectos importantes da proposta enviada pelo governo. Continue conosco.